Giovanni Barontini nos explica hoje o que é a realidade externa, seja individual, seja coletiva, e o que é a realidade interna, seja a individual ou a coletiva. O Carbon Disclosure Project é uma ferramenta, segundo você, Giovanni, de possível transformação da realidade do ponto de vista externo. O que é o Carbon Disclosure? O Carbon Disclosure é um projeto que nasceu há 5 anos no ambiente do governo britânico de Tony Blair e reunindo naquela época só 35 investidores institucionais, seguradoras, bancos de investimento e fundos de pensão, que enviaram um questionário para as 500 maiores empresas do mundo naquela época, perguntando qual seria a visão de futuro com relação às mudanças climáticas que essas empresas possuem. Isso na ótica de identificar riscos e oportunidades para seus investimentos, entendendo que aquelas empresas que não têm uma boa governança climática, possivelmente no futuro tendem a perder competitividade e, portanto, ao contrário, aquelas que conseguirem entender e incorporar a governança climática dentro da sua gestão, dentro do seu modelo de negócio, possivelmente serão oportunidades melhores de investimento no futuro. Esse projeto cresceu muito. Hoje, depois de 5 edições, temos envolvidos 315 investidores, ou seja, mais de 10 vezes o número daqueles que iniciaram, representando 41 trilhões de dólares, que representam mais ou menos 1/3 do total dos ativos financeiros que circulam no mundo. Também as empresas que receberam esse questionário esse ano já subiu para 2.400. Foram criadas edições nacionais. Temos hoje um Carbon Disclosure Brasil, em que a Abrap e o Banco Real são patronos, e onde se envia esse questionário para as maiores empresas de capital aberto brasileiras. O que é a Abrap? A Abrap é a Associação Brasileira das Entidades de Previdência Complementar Fechada, ou seja, os fundos de pensão, os maiores fundos de pensão brasileiros. É muito interessante reparar que esse ano o Brasil, nas 17 edições ao redor do mundo, fez registrar o segundo melhor índice percentual de respostas. Ou seja, as empresas brasileiras, ao receberem esse questionamento, entenderem que havia um sentido de os investidores questionarem suas práticas de gestão sobre esse assunto e, portanto, foram extremamente receptivas em responder a essa solicitação de disclosure, que, obviamente, se insere... Abertura, né? Abertura de informações, transparência sobre a forma como eu entendo que essa questão das mudanças climáticas, que está talvez hoje no cerne dramaticamente da estratégia de sustentabilidade, vem a ter. Hoje as empresas estão criando assim, a diretoria de sustentabilidade, ou deixa esse assunto para o RH fazer lá uma lista de procedimentos. É como se isso não fosse empresa, né? É como responsabilidade social, que num dado momento ficou assim. Isso é uma espécie de apêndice. Como que pode ser eficaz uma coisa que de fato não é o corpo da empresa? E, acima de tudo, não é a alma da empresa. A luta às mudanças climáticas, na minha opinião, ela é destinada a fracassar na medida em que a gente se obstine só a criar estruturas, respostas, que são respostas que incidem só em 1/4 da realidade. Então, por exemplo, o protocolo de Kyoto, os inventários corporativos de emissões, a Convenção do Clima, são todas ferramentas externas que parecem insuscetíveis de gerar mudanças nos outros quadrantes, entendidos então como o sistema de valores do indivíduo, as condutas, os comportamentos dos indivíduos e a cultura organizacional, ou seja, o interior do coletivo. E aí que nós entendemos, por exemplo, a importância de iniciativas aparentemente não tão decisivas como, por exemplo, o filme do Al Gore, que ganhou o prêmio Oscar e também depois o prêmio Nobel pela Paz. Por que tão importante? Porque o Al Gore, ao levar o filme para uma grande plateia, na verdade está agindo exatamente naqueles quadrantes negligenciados. Ou seja, ele não está criando mais uma ferramenta, ele não está criando mais um protocolo, ele está simplesmente, de alguma forma, despertando as consciências dos indivíduos e das coletividades em prol de uma mudança de condutas também dos indivíduos e das coletividades. Então, eu entendo realmente que existem, sim, algumas outras iniciativas que conseguem atingir algum resultado nas outras esferas,
Mas, em geral, as mudanças climáticas não poderão ser vencidas se nós continuarmos a focar todos os nossos esforços só em um quarto da realidade. No próximo bloco, o que é a realidade? Porque se a gente quer transformar a realidade, afinal, o que é real? Até já.